Ótimo. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, né, em mais um Fórum Nacional de Debates Legais. Hoje a gente tem três temas aí que são relevantes, né? Principalmente o primeiro e o terceiro, né, que nós vamos falar sobre o contrato de distribuição, e no terceiro vamos falar também da substituição tributária. Agora acho que 174 itens de mercadorias passarão a não pertencer mais ao sistema de substituição tributária, e uma resolução também do Supremo sobre outros processos aí que foram suspensos. Eu conto, então, mais uma vez aí com a habilidade e conhecimento do Dr. Damasceno para trazer mais essas informações para nós aí. Espero que tenhamos uma ótima reunião. Bom dia, doutor, por favor. Bom dia, Sandoval. Bom dia a todos. Nós hoje contamos com a participação especial do Antônio Cabral, que é o vice-presidente da ABAD e responsável pelo andamento do nosso primeiro item aí, que é o projeto do contrato de distribuição. Então, nós vamos dar a nossa abertura oficial e em seguida a gente já passa para as exposições e, por fim, os debates. Bom dia, Bom dia, Cristiane. Bom dia, Tudo bem? Cristiano. tudo bem com os Bom senhores? dia, Cris. Tudo bem. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Sandra. Pronto, agora nós estamos aí na tela com o nosso convite, onde tem a apresentação sobre nossa responsabilidade, a presidência da mesa, Sandoval de Araújo, presidente da ADASP, participação especial, como eu já disse, de Antônio Alves Cabral Filho, vice-presidente da ABAD e responsável pelo andamento do projeto de lei do contrato de distribuição. Os temas que nós vamos abordar: contrato de distribuição, o projeto avança do Congresso Nacional. Eu vou trazer alguns pontos especiais desse projeto. A notícia de que o Supremo Tribunal Federal suspendeu as sanções da NR número 1, que é aquela dos problemas psicossociais de relacionamento do trabalhador. E uma localizada, eu coloquei no fórum, que é nacional, é porque o que acontece em cada estado sobre a substituição tributária interessa aos demais. Então, ICMS-ST em São Paulo, o governo vai tirar mais 170. Eu coloquei mercadoria, podia dizer produtos ou itens, mas eu usei a terminologia que eles usaram na norma. Então, mais 174 mercadorias deixarão o regime de substituição tributária no estado de São Paulo. Esses são os itens que nós vamos abordar e algumas outras notícias também que teremos. Estou conseguindo ouvir o som do vídeo. Registro. Então, vamos lá. Contrato de distribuição, o projeto avança no Congresso Nacional. Eu trouxe aí um pequeno resumo para que nós possamos acompanhar. Esse projeto foi idealizado na ABAD, na gestão de José do Egito, e foi apresentado no Congresso Nacional pelo ex-deputado federal pelo Ceará, Antônio Balma. Tramita há mais de uma década. Negociado com a Confederação Nacional da Indústria, o projeto avançou na Câmara Federal através do substitutivo do deputado federal Zé Neto, com a participação do vice-presidente da ABAD, Antônio Cabral Filho, e está aqui eles lá na audiência pública, lá do Congresso Nacional. Então, aí a prova de que os dois estão juntos no trabalho. E está aqui a mensagem que nós trazemos do nosso deputado. Olá, minha turma boa, a distribuição de todo o Brasil. Quero dar um abraço aqui
para Leonardo Severini, presidente da ABAD, e dizer para todo o setor que nós demos um passo decisivo, importante, na busca de regulamentação e regularização e de segurança jurídica para que tenhamos, junto à indústria e junto ao setor de distribuição, diria, um marco regulatório definitivo para que tenhamos condição de avançar na modernização, no fortalecimento e na qualificação de todos os serviços que são prestados, principalmente nessa área de distribuição de alimentos. Queria aqui dizer que o PL da distribuição avançou na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Agora, o próximo passo é a Comissão de Justiça, da Câmara. E eu não tenho dúvida que lá também seremos exitosos. Negociações foram feitas com a indústria, negociações foram feitas com todo o setor, e a gente está hoje podendo dizer a vocês que, graças ao diálogo e à organização do setor em todo o Brasil, principalmente com relação à ABAD e ao NEX, foi possível dar esse passo decisivo para modernizar, melhorar as condições de trabalho e melhorar o desenvolvimento econômico e social no nosso país. Grande abraço, aqui é o deputado federal Zé Neto, e continuem contando conosco. Muito bem. Então vamos ao resumo do que contém o projeto do contrato. O texto define o contrato como um acordo entre fornecedor e distribuidor natural para compra e venda regular de produtos a serem comercializados em uma área determinada. Ou seja, tem a zona especificada. Define os direitos e os deveres das duas partes e estabelece regras para encerrar o contrato, que é a questão maior, que é essa questão do encerramento do contrato. O texto aprovado é um substitutivo, como já dito, do deputado Zé Neto ao PL 1780 de 2022 do deputado Gaustin da Fox. Existia tramitando o projeto 2059 de 2019, ele foi rejeitado. Eu estou botando isso aí para chamar a atenção, que no mesmo ato ele foi rejeitado, no mesmo ato que aprovou o substitutivo, esse projeto foi rejeitado. Ele remetia muito para a comparação com o contrato de representação comercial autônoma, onde fala daquela indenização de 1/12 e outras indenizações. Então, como estava muito levado para o setor de serviço, foi importante que houvesse essa distinção, porque a amarração que já existe hoje está exatamente no que ocorre no nosso Código Civil de 2002, que está junto. Lá, a distinção entre representação comercial e distribuição está somente no fato de que, na distribuição, a mercadoria está à disposição do distribuidor. E na representação, há a questão da intermediação para a entrega futura. Regras do contrato. O contrato terá regras, digamos, legais, obrigatórias, que são vinculantes, que são as regras que nós chamamos de regras legais mínimas. Então, são elas: os produtos que serão distribuídos, o território de atuação do distribuidor, os investimentos necessários para iniciar o negócio, as instalações que serão usadas para guardar e acomodar os produtos e os equipamentos que serão necessários para a distribuição. O fornecedor não poderá atuar ou permitir que alguém atue no território do distribuidor, vender diretamente ao varejista sem a autorização do distribuidor, exigir investimento acima da capacidade econômica do distribuidor, condicionar a compra de um produto à compra de outro, venda casada, impor a contratação de prestadores de serviço também, de forma indireta, entrando na seara da administração do distribuidor. Na extinção do contrato, que é um ponto muito importante, o contrato será inicialmente celebrado por prazo determinado, diferentemente do que ocorre hoje, que normalmente é por prazo indeterminado, suficiente para o distribuidor recuperar o investimento. Então, o prazo de validade do contrato inicial ele tem uma certa coerência com o investimento que será feito pelo distribuidor. Ele poderá ser encerrado com o fim do prazo determinado. Nesse caso, não tem multa para nenhuma das partes, por decisão de uma das partes, por descumprimento ou por descumprimento do contrato, ou por aumento anormal
dos custos do contrato para qualquer das partes. O contrato poderá ainda ser encerrado. O fim do contrato deve ser comunicado com pelo menos 90 dias de antecedência, no caso de iniciativa de uma das partes, exceto, obviamente, em caso de aumento anormal dos custos de qualquer das partes. Se o fornecedor encerrar o contrato de forma abrupta, sem justificativa ou der causa ao seu fim, deverá comprar, a critério, obviamente, do distribuidor, o estoque dos seus produtos ainda em poder do distribuidor, pelo preço de custo, desde que estejam válidos para o consumo. Então, a garantia de que aquela mercadoria não ficará com o distribuidor sem ter mercado. Então, se por acaso for da conveniência do distribuidor, o fornecedor terá obrigatoriamente que readquirir a mercadoria pelo preço de venda. O fornecedor deverá pagar, e essa indenização é importante, deverá pagar a indenização fixada em contrato. Olha, veja bem, o valor é variável, mas tem um mínimo, que é de 2% do faturamento obtido com a venda de seus produtos até a extinção do contrato, limitada aos últimos 18 meses, a média, então. O valor será acrescido de 3 vezes a média mensal desse faturamento para cada 5 anos de vigência do contrato. É a fidelização por longo tempo. O fornecedor também deverá indenizar pelo investimento ainda não recuperado quando previsto em cláusula de investimento exclusivo. Aquela primeira que nós falamos, de que o contrato deverá ter quais são as condições para o distribuidor, e se por acaso ele não tiver ainda tirado esse investimento, ele deverá ser indenizado. Então, esse é o resumo que nós trouxemos e vamos já levar para debate. Eu vou logo levar a matéria até o final e depois nós abrimos para a discussão. O STF suspende sanções da NR1. Vejam bem, vocês que eu coloquei aqui, embora eu já tenha enviado a matéria do Supremo Tribunal Federal, as entidades já tenham divulgado, a ABAD já divulgou a matéria também, mas é importante que nós saibamos que essa suspensão é só por 90 dias. O ministro André Mendonça, do STF, suspendeu por 90 dias a aplicação de multas e outras sanções ligadas à inclusão de fatores de riscos psicossociais nas regras de gerenciamento de risco no ambiente de trabalho, que é a NR número 1. A decisão liminar proferida numa ação proposta pela Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, que é chamada Ação de Descumprimento de, de preceitos, fundamentais. Ação de descumprimento de preceitos fundamentais 1316, proposta pela Confedem, busca criar condições de diálogo para esclarecer critérios de punições. O Supremo Tribunal tem esse núcleo de solução amigável para negociação, então ele remeteu a matéria para lá e deu prazo de 90 dias para que houvesse a negociação para que o governo, né, o Ministério do Trabalho e a Confedem pudessem negociar essas condições para voltar a vigorar a norma. Dispositivo suspenso, os que tratam, ou seja, estão sem vigência no momento, da inclusão dos riscos psicossociais do gerenciamento de riscos ocupacionais, da consideração desses fatores nas condições de trabalho, da escolha das ferramentas e técnicas de avaliação desses riscos, da documentação dos critérios adotados e da análise da eficácia das medidas de prevenção. Então, esses itens aí, 1, 2, 3, 4 e 5, eles estão suspensos pelo prazo de 90 dias a partir da data da decisão do Supremo Tribunal, que foi no final do mês passado. ICMS-ST, mais 174 mercadorias deixarão o regime de substituição tributária. Nós sabemos que o Estado de São Paulo vem dizendo que é um empecilho a substituição tributária, e atendendo a um pedido da FEComércio local, ele está retirando do regime, já antecipando o que vai ocorrer quando entrar em vigor
a reforma tributária, tirando a substituição tributária desses produtos. Tirou já de diversos, e esses aqui são os produtos que deixarão o regime a partir do mês de outubro próximo. Nós estamos em julho, então nós temos ainda, vai continuar em vigor até o dia 30 de setembro. A partir do dia 1º de outubro, eles deixarão o regime de ST. Os produtos são materiais elétricos, ferramentas, autopeças e refrigeradores. E dentro desses dois, três, quatro itens, nós vamos ter 174 subitens. É o quinto conjunto de itens retirado do regime, abrangendo quase 2/3 dos produtos antes submetido a ST. Como já disse, a vigência será 1º de outubro próximo. E assim nós vamos agora abrir para as nossas conversações. Inicialmente, eu passo a palavra ao Antônio. Bom, vamos lá, doutor Damasceno, né? Que bom ter esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco do nosso PL da distribuição, como você colocou de forma rica aí dos detalhamentos, né? Tudo isso que está posto aí e aprovado na CDE, tínhamos aí quase mais de uma década, né, desse projeto parado, é de, é de uma importância, né, muito significativa para o segmento, até porque você tem hoje uma insegurança jurídica muito grande, que eu tentei discutir, e foram mais de 2 anos quase de reuniões com a CNI, que era a parte ali interessada, endurecida, né, do avanço do projeto, que o que nós estávamos buscando era segurança, né, tanto para a indústria como para o distribuidor. Trouxemos exemplos como da Lei Ferrari, né, que regula a relação entre montadoras e concessionárias, né, que distribuem os veículos. Inclusive, por várias vezes fizemos alusão aí à realidade da Ford, que saiu do Brasil e indenizou toda a sua rede concessionária, porque tinha, né, uma lei ordenando essa relação, e evitou aí muita judicialização e muitos problemas, e é isso que nós estávamos querendo buscar, era essa segurança, porque no primeiro momento o que se entendia é que isso trazia um desprivilégio muito grande para a indústria, né? A gente tentou levar que era totalmente o contrário, era um equilíbrio da relação, mas a CNI foi muito endurecida e a gente só conseguiu ter o real avanço porque conseguimos aí um deputado guerreiro para assumir a relatoria. Poucos queriam assumir essa relatoria porque não é fácil discutir contra, né, em desfavor da CNI, né? O deputado Zé Neto, aqui, deputado federal da Bahia, que é de Feira de Santana, que ele já caminha com a gente há algum tempo aqui, desde que ele era deputado estadual na Bahia, com a ASDAB, que é a Associação Baiana de Distribuidor Atacadista, e assim que ele se tornou federal, ele já está, acho que já vai para o 3º ou 4º mandato, ele continuou muito ligado ao segmento, e aí com a aproximação maior da ABAD, e ele, pela confiança que tem, né, no trabalho que nós desenvolvemos na Bahia, ele aceitou o desafio, quando nós colocamos que nós queríamos realmente era uma relação de equilíbrio. E fomos em várias reuniões na CNI, mas a CNI ela quis ganhar um tempo muito grande para que não acontecesse absolutamente nada, né, como foi nos anos anteriores, mas nós tivemos muita sapiência, né, e um entendimento, e ela, do primeiro momento, tentou praticamente colocar o nosso PL como deserto, tirou muita coisa, e como última prerrogativa, mesmo a gente flexibilizando muita coisa, ela trouxe algo inusitado, né, que inclusive acabou inspirando aí o encerramento dos diálogos com a CNI, porque ela gostaria que, assim como como a indústria tem que indenizar o distribuidor, quando o distribuidor, ela, por uma questão abrupta, né, encerrar o contrato, que é o que mais acontece, também o distribuidor, se deixasse de distribuir determinada indústria, também teria que indenizar a indústria. E aí eu falei, pô, isso é um posicionamento absurdo, né? Porque existe uma relação de hipossuficiência,
de um distribuidor para uma indústria. Todo investimento da indústria está no produto, e todo investimento do distribuidor está para distribuir esse produto. Como é que nós vamos indenizar uma indústria? Né? É muito raro um distribuidor deixar de distribuir uma indústria, mas se isso vier a ocorrer, de certo o mercado está pronto e outro distribuidor irá assumir. Então, qual é o prejuízo que a indústria tem nisso, né, diretamente? Mas eles colocaram isso realmente justamente para que o projeto não andasse, e aí nós tivemos, né, a coragem, né, de encerrar o diálogo, né, com a aval aí do deputado, e fomos para a votação. Né? Não foi fácil, tivemos que participar de audiências públicas, né, discutir muito, tentar aí, convencer e converter os parlamentares que o que a CNI estava trazendo estava muito distante do que estava no PL. Bom, né, tivemos êxito, o trabalho do deputado foi brilhante, nós, enfim, passamos na CDE por unanimidade. Né? Então, a própria indústria ficou descrente que nós conseguiríamos essa façanha, né? Porque o trabalho realmente lá não é um trabalho dos mais fáceis. Passamos, e aí eu quero aqui, doutora Damasceno, contextualizar como juntos somos mais fortes. Né? Quando nós fomos para essa votação, eu preciso estar fazendo essa trilogia aqui para ter um entendimento da significância disso que nós estamos construindo. Os deputados, quando nós chegamos, eles sempre pediam para tirar de pauta o projeto nas votações por pedido da CNI. E isso era assim, bem desafiador. Né? E nós conseguimos reverter isso e com o posicionamento do deputado Zé Neto, indo para os seus colegas, né, e posicionando sobre a importância do projeto. E, por último, eles trouxeram que não ia seguir com a votação porque um deputado lá via a necessidade de marcarmos uma audiência pública. Né? E nós marcamos essa audiência pública sem problema algum. E na audiência pública, o presidente da mesa que participou, um deputado de Minas Gerais, Lafayette Andrada, ele fez muitos questionamentos, tal, foi muito incisivo. No outro dia, ele marcou uma reunião. Antônio, liga até o microfone, Antônio, que foi. Pronto. Marcou uma reunião conosco para tirar mais dúvidas, e a gente voltou a explicar para ele com exemplos muito claros. Bom, então, vencendo a audiência pública, marcou a votação, e no dia na marcação da votação, esse deputado Lafayette, que foi o presidente da mesa para audiência pública, ele entrou pedindo voto em separado. Evoluir na votação do projeto, e aí nós buscamos o apoio aí das filiadas da ABAD, ela é de Minas Gerais, entrou aí na seara e conseguiu destituí-lo desse pedido de votação em separado, e a gente passou por unanimidade. Então mostra aí a força que nós temos enquanto entidade de classe organizada, né, por nossas filiadas. O passo seguinte agora, nós vamos para a CCJ, tem um áudio aberto aí. Tem um áudio aberto pedindo que desligassem. Nós vamos para a CCJ agora, né, porque esse projeto ele é terminativo, ele não vai para o plenário da Câmara, ele saiu da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vai para a CCJ, Constituição e Justiça, e depois ele vai para o Senado. Então, na CCJ, nós tínhamos o relator na CDE, agora nós estamos do relator na CCJ, pedimos mais uma vez aí, né, a importância, né, do mundo associativista. Nós conseguimos aí com o pessoal do Ceará, aí, com o apoio do Dr. Damasceno e com o apoio aí da ACAD, né, convencer aí o deputado Gastão a ser o relator, porque é importantíssimo a gente conseguir ter essa sintonia com o relator. O pessoal da ACAD trabalhou muito aí com o deputado Gastão, ele aceitou, né, fazer o pedido para ser o relator. Tem uma outra coincidência também, quem trabalha Deus ajuda, que o presidente da CCJ é um deputado baiano, que é o Leulo Omanto. Então, baiano com baiano, a coisa dá certo. Então, já marquei com ele amanhã, na quinta-feira, uma reunião em Salvador para falar sobre o PL. Inclusive, essa reunião tem como ponto principal que ele possa aceitar, né, o pedido do deputado Gastão
para ser o relator. E aí eu entendo, se a gente conseguindo esses avanços, a gente vai passar diretamente aí na CCJ com muito menos dificuldade para ir para o plenário do Senado, e aí sim, eu acho que a gente já consegue aí estar com a lei aprovada. Isso é um marco para o segmento, porque, doutor Damasceno, o ponto principal é a indenização, a questão de recompra de estoque, tudo isso é muito importante, seguro, mas para mim, assim, o ponto mais relevante desse projeto de lei é que essas rescisões de contratos de distribuição saia da mão do comercial das indústrias e vai para a mão do jurídico. Tanto é que quando, na realidade, o senhor colocou muito bem aí os pontos principais do PL, a indenização, a pedida da base da indenização era 4%. A indústria queria que fizéssemos, por último, com as nossas discussões com a CNI, duas entidades da CNI entendeu que que a discussão estava muito desigual e elas resolveram negociar com a BAD em separado. Isso foi fundamental para a gente avançar, porque acabou criando um desequilíbrio no ecossistema deles mesmos, né? Quando você tem duas entidades que participam da confederação que resolveram discutir em separado, que foi a ABI, né, e a BIA. A BIA, a Associação dos Distribuidores de Bebidas, né, que é de refrigerantes, e a BIA é de alimentos. E eles resolveram discutir com a gente em separado, e na discussão eles pediram para fazer uma mudança apenas, que tirasse a indenização percentual e colocasse que a indenização ia ser feita entre as partes em contrato. Falei, ué, vai ficar a mesma coisa. A indústria vai colocar 0,01 e não vai funcionar. Então, nós barganhamos, depois eles vieram com 1%, não tem como. Ele veio para a BAD, porque a gente poderia chegar numa proposta de até 3%, mas eles não aceitavam. E eu falei, olha, podemos ir até 2%. Né? A BAD falou, mas aí diminuir em quase 50%. Eu falei, bom, mas quanto é 100% de zero, né? Mas o importante não é a indenização, pura e simplesmente. O importante é sair da mão da decisão do comercial das indústrias e ir para o jurídico, porque aí tem outras implicações, aí facilita tudo, porque o grande intuito desse projeto é salvaguardar a segurança do distribuidor quando ele faz grandes investimentos e a indústria, por uma questão imotivada, faz uma rescisão contratual de forma abrupta, né? E muitos distribuidores acabam aí deixando de existir no mercado por conta desses movimentos. Então, o contrato vem muito para resguardar essa relação, né, para dar mais segurança e também segurança para a própria indústria. Então, acho que é uma vitória maiúscula aí da ABAD, uma vitória maiúscula do associativismo. Óbvio que a gente não tem ainda a lei aprovada, mas o doutor Damasceno, que tem um entendimento mais claro, sabe que o passo foi gigantesco, né? Sair da CDE foi um passo gigantesco, e aí a gente vai agora para a CCJ e depois para o Senado, né? E contando com todo esse apoio da ABAD, da UNEX, de todas as suas filiadas, é totalmente plausível a gente conseguir aprovar essa lei ainda esse ano. Esse é o nosso intuito, né? Lógico que para isso a gente conta com o apoio de todos, e esse fórum aqui é um momento importante da gente disseminar essa importância desse apoio, né? Porque eu desconhecia bem ali o modus operandi de Brasília e passei a conhecer, e não é fácil, né? Se você não tiver muita unidade, né? Porque imagine que vários deputados que pediram a retirada de pauta da CDE, eles nem conheciam o projeto, né? E aí, quando eu ia falar sobre o projeto, que eles iam entender, e é isso? Eu nem sabia. Se eu soubesse que era isso, eu tinha pedido retirada de pauta. Então, não é uma tarefa das mais fáceis, mas é possível, o trabalho vence tudo, né? E assim, estamos no caminho, mas vamos precisar ainda, doutor Damasceno, de muito apoio. E aí, agradecer aqui seu apoio aí com a bancada do Ceará, foi fundamental para que o deputado Gastão pudesse vir com a gente. Isso vai ser crucial para que a gente possa passar aí na CCJ no tempo mais hábil possível, porque o peso da CDE era muito, muito, muito diferente do que é o peso da CCJ, né? Para a CCJ, o projeto ter algum entendimento de forma de condição que venha a ferir a condição constitucional. Não tem, né? Nosso projeto não tem nada que venha a ferir a questão constitucional. Eu entendo que é muito mais fácil. A CDE era um jogo muito mais difícil. Então, mais ou menos, em resumo, em linhas, era essa contribuição que eu gostaria de dar, e fico aqui abertos aí a qualquer indagação que os amigos tenham. Antônio, eu quero parabenizar o seu trabalho, eu conheço de perto. Isso aí, e nós tivemos diversas conversas sobre procedimento,
para que pudesse andar esse projeto e sempre levantamos a bandeira do diálogo, da negociação, porque quando chegava num relator, a indústria mais forte botava o dedo e dizia, aqui não anda, e não andaria mesmo se não houvesse esse diálogo que vocês tiveram para que avançasse. É importante se dizer que o que está se discutindo são regras legais mínimas de um contrato. Obviamente que não veda as negociações entre as partes para melhorar, para acrescentar algumas outras condições. São condições legais mínimas previstas para dar segurança a ambas as partes. E para fechar, eu digo o seguinte, que a aprovação na Comissão de Economia, é, na CAE, ela é a mais importante para nós, mas um ponto importante na tramitação desse projeto é que ele é terminativo nas comissões. Então, ao passar a questão da constitucionalidade do projeto na próxima comissão, Comissão de Constituição e Justiça, já não vai mais para o plenário, vai direto para o Isso. Senado Federal. Então, é o que agiliza mais ainda. E eu digo, o negociado é muito importante. Então, nós estamos com um projeto que está avançando de forma negociada com as partes interessadas, os representados e os representantes, os distribuídos e os distribuidores. Então, eu aplaudo o seu trabalho, aplaudo o trabalho das entidades que estão junto. O deputado federal é, Gastão Bittencourt, ele é presidente da FEComércio local. Agora, recentemente foi que ele saiu da presidência e o filho dele assumiu, mas ele é uma pessoa do ramo que entende bem do que é o empresariado brasileiro, que é empresário e com certeza ele vai ver com muito carinho esse projeto, porque atende também ou seja, é um projeto que necessário. Nós precisamos agora só ficar atento, eu digo, do campo legal, que nós estamos com um projeto de lei também número 004/2026, que trata da renovação do novo Código Civil, Código Civil de 2002. Ele agora está sendo reanalisado e tem um projeto que está numa comissão especial no Senado Federal e quem cuida desse material é o Rodrigo Pacheco. Então, para que haja um casamento das normas, quando vier a literatura própria do contrato de distribuição no Código Civil, não haja conflito com a lei especial, que é essa lei que está em tramitação e com certeza será aprovada. Eu abro ao debate, passando inicialmente para o presidente Sandoval de Araújo e depois para quem quiser se manifestar. Quero registrar e agradecer a presença do meu colega amigo, que há muito tempo eu não via, doutor Fernando. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Grande abraço, doutor Damasceno. Boa tarde a todos. Eu entrei com atraso, né, em decorrência de outras reuniões. Eu tenho que aprender com o mestre Damasceno, né, como administrar o tempo, né, porque o doutor Damasceno faz um monte de coisa e sempre tem tempo para tudo, né? Aqui nós estamos com um grande problema com a substituição tributária, né? Na medida que São Paulo vai saindo, o Paraná está virando uma ilha, né? Essa questão de autopeças também há muito tempo, né, que tem uma pressão muito grande, né, junto à Secretaria da Fazenda, né, e outros produtos também, né, que ainda estão na regra da substituição tributária aqui no Paraná, né. Aqui no Paraná, o grande argumento, né, para não tirar, né, seria a questão da média, né, de recolhimento de 2019 a 2026, que vai servir de base para dividir, né, o bolo da arrecadação do IBS. Mas nós estamos, no Paraná, nós estamos sofrendo, né, em razão disso aí, né? Porque realmente a substituição tributária, né, cria encargos financeiros, né? Ele tem um custo, né, que tira a competitividade das empresas, né? Eu acho que esse assunto foi discutido aí, né, doutor Damasceno? E eu, infelizmente, entrei com bastante atraso, né, e perdi essa parte aí, mas depois eu vou assistindo a gravação, né, no vídeo. Tudo bem, Sandoval. Então, obrigado, doutor Damasceno. Obrigado, Cabral, aí pelas suas explicações. Eu vou colocar aqui algumas coisas
considerando aonde está esse projeto, quer dizer, em que pé que ele está, né? Ele está saindo dessa comissão agora, indo para o Senado. Como eu não tomei conhecimento de muitos detalhes, eu vou externar só e espero que esteja contemplado o que eu vou falar, porque eu acho que é importante. O primeiro que eu espero que esteja contemplado é: os contratos existentes não serão afetados por esta nova lei. Confere? Confere, Sadal, a lei não pode retroagir Então, para, pronto. para modificar uma coisa feita dentro do contexto de uma norma existente na época da sua confecção, tá? É só para contratos novos. Então, eu achei que seria isso mesmo, mas não custa nada colocar, porque nós estamos aqui, por exemplo, né? Nós temos aí assistindo conosco hoje, aí, participando conosco, aí, empresas de distribuição que têm contratos, para não citar nome de indústria, né? Que tem mais de 30 anos. Né? O Zé Roberto tem associados lá, que eu conheço alguns, que têm contratos com algumas indústrias, que eu conheço desde lá do começo, que tem 40 anos, né? O Zé Carlos, que está aí assistindo, também, e assim por diante. Então, essa era a minha preocupação, portanto, já está respondido. A segunda preocupação, e essa era a mais importante, a segunda é só a, o risco, se está contemplado ou não, se dá para arrumar isso, o risco disso não virar um impeditivo de um distribuidor, por exemplo, se um sujeito lá faz coco ralado lá no Pará quer uma distribuição da Disca que está aqui assistindo, por exemplo. Olha, tem aqui um coco, uma água de coco, uma gordura de coco, enfim, os produtos dele lá. Esse normalmente entraria no contrato novo, entraria no contrato novo. O Zé Carlos, por exemplo, eu estou falando o nome dele como exemplo, serve para todos os distribuidores. Para puta, se eu entrar nisso, eu vou ter que fazer o contrato agora da nova lei e eu vou ter que segurar esse cara aqui 6 meses, de repente eu ponho mercadoria aqui dentro e em um mês eu vejo que não vai funcionar, que a comunicação dele não está boa, que o marketing não está bom, que o preço piorou do começo, agora não consigo competir com enfim, essa é só a preocupação aqui. Outra vez eu estou elogiando tudo, estou agradecido com tudo, mas como eu sou o mais velho e lido com isso há mais tempo que todos vocês, né? A preocupação é só essa, assim, não inviabilizar novos negócios por conta das novas, aliás, das novas não, da exigência normal agora, se essa lei for aprovada, que eu espero que seja. Sandoval não traz problema, eu vou logo respondendo, é porque as normas já estão previstas. O que tem são lacunas de interpretação, margem para dúvida. O projeto de lei vem para esclarecer a dúvida que já existe hoje no Código Civil, misturado com a indenização que está prevista na Lei 4865 de 1965, que é a Lei da Representação Comercial. Os contratos, digo, essas cláusulas são cláusulas mínimas legais. O que acontece é que a lei da livre iniciativa econômica, mais ou menos assim esse termo, autoriza que as empresas em pé de igualdade possam negociar essas outras condições. O que está previsto aí é uma garantia mínima. Obviamente que se for um contrato leonino, a ninguém interessa. Como é que você vai pegar lá o fornecedor de água de coco e exige que você ponha uma câmara frigorífica, diversos carros frios e não sei o que, não sei o que. Aí você investe aquela roubo de dinheiro, ser distribuidor. No mês seguinte, ele diz, não, achei sua cara feia, eu vou trocar por outro. Então a segurança é nesse sentido. Se por acaso não interessa, se for com essa visão de má fé, hoje já nem poderia existir, porque existe um artigo no Código Civil Brasileiro que diz o seguinte, que é um comando geral para todos os contratos, que os contratos antes, durante e depois da sua vigência tem que se basear nos princípios da boa-fé, que traga clareza, que não tenha dúvida, que ninguém, uma parte, queira levar vantagem sobre a outra. Por conseguinte, essa nova legislação ela só trará o quê? Trará mais segurança, porque deixará essas normas que já estão previstas de forma mais claras e trazendo segurança para o contratante e o contratado. Então, na minha interpretação, eu não vejo que traga prejuízo. Ok. Alguém mais? Antônio, você ia falar?
Então, está esclarecido aí, muito bem esclarecido, as dúvidas de Sandoval são pertinentes, né? O novo sempre traz também aí seus desdobramentos e consequências, mas como o doutor Alessandro colocou muito bem, são ordenamentos, né? Está ordenando aquilo que estava desordenado. Não é para, não vem, o PL não vem a lei não vem de forma nenhuma para complicar ou para impactar, né, os negócios. Pelo contrário, é para dar mais clareza e segurança, né, para os envolvidos, não é só para o distribuidor. Nós estamos aqui com algumas perguntas, Antônio, no chat, e nós vamos aproveitar para esclarecer. O Roberto pediu para falar, daqui a pouco eu passo a palavra para ele, mas, olha, a livre negociação. Os contratos velhos, o Sandoval citou, e tem uma pergunta seguinte: para a renovação dos contratos vigentes e para novos contratos com a indústria, podemos colocar essas novas garantias mínimas como um entendimento das instituições que representam o setor? Obviamente, aquilo que o melhor esclarecimento para o Pedro Melo, o melhor esclarecimento será nós aguardarmos a concretização do projeto ser transformado em lei, para ver Em como é lei. que fica, porque ele pode ser Isso. modificado ainda no Senado Federal. Mas os contratos antigos existentes, por livre negociação entre as partes, eles podem ser aditivados para acrescentar algumas outras condições ou ser retirado. Então, de livre negociação, poderá sim, poderá ser um parâmetro, mas de livre negociação, porque o contrato que vai viger é o contrato antigo. Então, na renovação desses contratos, obviamente. Vamos pensar da seguinte forma: um contrato antigo que não tem prazo determinado, ele só é aditivado de interesse das duas partes. Se esses contratos eles têm prazo determinado e está renovando, eu considero que não seja uma renovação, é o nascimento de um novo período e um novo contrato que pode trazer novas cláusulas, mas sempre da livre negociação. Nós estamos trazendo aqui como o que está sendo, o que está tramitando e o que está sendo proposto. Para que aqueles que quiserem, obviamente, oferecer melhores ou algum ponto que passou desapercebido nas negociações, o projeto está tramitando. O momento aí de sugerir alguma coisa, né, Antônio? É agora Exato. que nós estamos com ele em tramitação. Ele, como eu disse, vai para a comissão de Constituição e Justiça. Lá eles não analisam o mérito, eles analisam legalidade, analisam conformidade com o nosso ordenamento jurídico e depois remete para o Senado Federal, porque é terminativo. O Senado, sim, ele vai analisar novamente o mérito para alterar algumas cláusulas, algumas condições e tudo mais. Aí é o momento de se apresentar alguma emenda, se quiserem. Mas o Antônio está trabalhando na coordenação dessas negociações. Quem tiver sugestão, depois de analisar a totalidade da minuta que foi aprovada, do substitutivo que foi aprovado, poderá apresentar sugestão para análise. Isso não se fecha nada, né, Antônio? Exatamente. Roberto, a palavra para você, amigo. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite, doutor Damasceno, e também vendo o doutor Ishikawa, né? De longa data a gente troca, ele nos ajuda muito aqui em Santa Catarina, é um especialista aí. E esse problema que o senhor se referiu da ST também afeta aqui o estado de Santa Catarina, mas isso a gente pode conversar lá na reunião de Foz do Iguaçu, se for o caso. Também muito feliz da intervenção do Toninho, que quando entra, resolve as coisas, né, Toninho? Posso chamar assim ou, né, tem que chamar de Pode, Antônio? claro, claro, pode chamar assim. E o À Sandoval, que vontade. sempre puxa essa bandeira. Fico feliz também de ver meus colegas João, Joselton, Marcinho, né, que nós representamos as filiadas da BAD. Eu queria dizer algumas coisas para refletir. A primeira delas, esse comentário. Nós temos 14 deputados federais. Quando veio a solicitação de apoio, Toninho, a gente conseguiu os 14. E aí tem de todas as, né, de um extremo ao outro, todos apoiaram o projeto. Então, ter uma noção, né, do interesse, né, de que ele vai para adiante. Mas eu queria refletir, porque antes de atuar no segmento associativo, eu atuei muito na indústria e na área de serviço. E mais ou menos eu acredito que eu consigo entender o pensamento, né, do porquê da resistência da indústria, né, em que esse projeto fosse adiante. Eu confesso, estou 9 anos no setor, em conversa, por exemplo, com
o Valmir Miller, que a gente sempre achou muito difícil que esse projeto fosse passar. Então, é uma enorme vitória. Parabéns aos envolvidos, né? Tomara que na CCJ também não vejo, doutor Damasceno, nenhuma razão para que ele não prossiga. Não há, né? Não há questões ali, pelo menos a nossa avaliação. Mas assim, ó, quando eu fazia contrato na condição da indústria, eu costumava fazer contratos de 1 ano. Eu estou falando com os representantes que eu tinha, por duas razões. Era facilmente programável uma eventual ruptura da relação e não acumulava custos, que, por outros lados, meus colegas diziam que era muito difícil haver um rompimento, porque o custo de indenização para com o representante era muito alto e a empresa. Ele não é ótimo, mas ele também não é ruim. Então, ele ficava ali, o representante. Acho que semelhante Roberto, só uma partezinha, Roberto, por favor. Representante ou distribuidor? No caso, eu era representante porque eu era da indústria. Tá? Mas eu quero dizer, porque como o senhor mesmo mencionou, a lei que estava mais ou menos balizando a relação entre a indústria e o distribuidor era a lei dos representantes, porque não havia outra lei melhor, né? Era aquela que eventualmente era utilizada para as negociações. E sempre a indústria tinha aquele raciocínio de que ela podia dar um bypass, seja no representante ou, com certeza, no distribuidor. Né? Com o advento da lei, isso vai mudar. Né? Mas eu também coloco uma reflexão de que a indústria ela vai ter que ser muito mais responsável na indicação do distribuidor, porque agora ela vai ter que pagar por eventuais erros que ela cometer na escolha. E, como o senhor disse, né, que sai da alçada comercial e vai para a área jurídica, não é meramente uma decisão de um gestor da área comercial que simplesmente, às vezes, trazia lá, fazia uma Isso. modificação por conveniência pessoal, como a gente sabe. Às vezes, e nós temos casos aqui no nosso estado que várias empresas estavam rigorosamente entregando, né, as coisas, as metas. Outro dia ainda um associado comentou que trabalhou 26 anos, construiu a marca, nunca deixou de cumprir as metas e da noite para o dia, simplesmente ele foi convidado a descer do ônibus, como a gente diz, ó, você não é mais passageiro dessa viagem. Então, né, havendo uma legislação específica, né, claro que as partes, né, sempre vão dizer que ela está imperfeita, né, Toninho? Mas é melhor a gente ter alguma regulamentação do que nada, como aconteceu até agora. Então, a gente está vibrando com a possibilidade de se tornar realidade e contem com o nosso apoio aqui com relação aos deputados federais e também os senadores, tá? Temos acesso e podemos apoiar aí, viu, Toninho? Muito agradecido aí. Roberto, só reforçando o que você disse aí sobre são dois pontinhos para não deixar passar, para ficar logo claro. O reconhecimento do trabalho de todas as entidades está na unanimidade da aprovação na primeira comissão, né? Todo mundo aprovou, então não teve divergência, é sinal que todos trabalharam, né? Todos nós trabalhamos, vamos dizer assim. Só para poder ficar registrado, quando você fala que fazia o contrato por 1 ano, eu pedia que ele tivesse com o microfone ligado e desligasse. É, é, só. Zé Carlos, teu microfone está ligado. Só para deixar claro, seguinte, na representação comercial, quando o contrato é firmado sob a égide da representação comercial, você coloca o prazo de 1 ano. Na primeira renovação, não adianta botar mais prazo que ele se transforma por tempo indeterminado. Então, às vezes o pessoal, não, eu vou botar por 1 ano, no próximo ano eu renovo mais 1 ano. Não adianta que a segunda renova, na primeira renovação, pode botar 3 meses, 2 meses, aquele não vale nada a cláusula, porque é por prazo indeterminado, por força de determinação legal, né? Só para ficar claro isso aí, porque às vezes bota, aí bota 1 ano, depois mais outro ano, depois mais outro ano, só que isso não vale nada, é tempo perdido. Mas, doutor Damasceno, ele pode ser rescindido no primeiro ano, quase como um contrato de experiência, como a gente faz com o funcionário. Eu acho que esse é É, o principal motivo, tá? estamos de acordo, eu estou falando da renovação. Depois da renovação, ele não tem mais prazo, ele fica por prazo indeterminado. Zé Carlos, você tem a palavra, amigo.
Eu acho que eu tenho algumas dúvidas em relação por exemplo, eu sabia que tinha esse projeto, esse do contrato estava, enfim, estava sendo conduzido pela ABAD, mas eu não sabia os termos, não sabia o detalhe, então estou participando hoje e começando a entender, né? Aí o senhor está falando que vai poder ser acrescentado, vai poder ser feito sugestões. De ordem prática, o que o texto básico vocês vão compartilhar com os depois para a gente analisar e poder fazer essas sugestões através de que canal, doutor Damasceno? Bom, eu posso daqui a pouco, quando terminar o programa, mandar o texto que está aprovado para todos vocês que eu tenho nesses convites, né, que eu mando para o fórum. Então, daqui a pouco eu mando. Sim, E o canal pode ser a própria Abade, o Antônio, se me encaminhar o caminho também para eles, não tem problema. Então, pode mandar para as entidades, que as entidades encaminham. Não, isso é o caminho correto. Pode mandar para mim que eu mando para o Antônio, mando para quem de direito, não tem erro, tá? não. Ótimo. Um outro questionamento que eu fiz até, não estou sendo é, incoerente com o Sandoval, mas é assim: a maioria dos distribuidores com certeza já tem relações consolidadas com vários fornecedores há muitos anos. E aí, assim, se essa lei, ela entrando em vigor, ela não afeta esses contratos, a gente vai ficar, na maioria dos casos, a gente vai ter um contrato antigo que está no paralelo da lei. A gente não tem como fazer com que esses contratos antigos migrem para a legislação nova? Tem, é livre de negociação aditivo. É porque os Precisa ver se a contratos indústria vai querer, Não, né? até Esse que é porque o... os contratos antigos também, por sua natureza, eles têm um prazo de fruição, né? Na sua renovação, numa renovação, ele já tem que se adequar à nova legislação. Enquanto ele estiver em vigor, só como contribuição, se o contrato é 2 anos e está em vigor a data do contrato, se o doutor Damasceno explicou muito bem, a lei não pode, né, retroagir, né, ao que já está acertado anteriormente. Mas uma vez que essa data se expira, ele vai ter que se adequar à nova legislação. É que na maioria do nosso caso aqui, eu não tenho nenhum fornecedor sequer que tenha vigência com prazo determinado. Todos Sim. eles já são contratos antigos, já está por tempo indeterminado. Então, essa situação nesse caso aqui, ou pelo menos no nosso caso, ela não existe. Então, ela vai continuar desse jeito indefinidamente, como o doutor Damasceno falou, é de comum acordo na negociação. Sim, duvido que a indústria vai ter interesse em mexer nisso por conta dela. Ela não vai se sentir motivada em mexer naquilo que já está há muitos anos estabelecido. É o meu entendimento, né? Zé Carlos, deixa eu lhe explicar aqui só para a sua segurança. Não vai precisar modificar o contrato, eu vou levar agora para o campo jurídico, tá? Isso. Quando nós tínhamos os contratos antigos, entrou em vigor o novo Código Civil em 2002. E o judiciário já estava decidindo é, sobre a questão de o contrato ser leonino ou não, sobre a questão do que nós chamamos que o contrato faz lei entre as partes, na linguagem em português traduzido, mas tem uma expressão latina. Fazia lei entre as partes. A partir do momento em que se passou a corrigir alguns contratos pelo dólar e o dólar endoidou, disparou, o Poder Judiciário pôde ser acionado e ele resolveu entrar na seara dos contratos privados e estabelecer condições de sobrevivência das partes, dentro de um princípio maior chamado o princípio do respeito mútuo entre as partes, para um não levar vantagem sobre o outro, aquela famosa lei de Gerson, né? Então, para isso acabar, quando o dólar disparou, ele quebrou a normalidade dos contratos então existentes, e o judiciário começou a dizer, não, não pode aplicar correção pelo dólar. Começou por aí. Então, a jurisprudência antecedeu a normatização dos contratos em 2002
por decidir favoravelmente ao tratamento isonômico entre as partes. Embora uma fosse hipossuficiente, se ela era hipossuficiente, a lei não podia ser aplicada a ele, a cláusula contratual era considerada leonina e rescindida pelo Poder Judiciário. Quando veio o Código Civil, ele trouxe normas mais ou menos parecidas com o que está se propondo agora, com lacunas, porque não, nenhuma lei fica pronta, atende a todos os fatos reais do dia a dia. Assim sendo, o Judiciário passou a aplicar. Teve algumas indenizações de contratos anteriores, baseado nas normas do Código Civil e da jurisprudência, para diversos contratos que foram rompidos de indústria, principalmente estrangeira, com os distribuidores brasileiros. É, Aí eu trago agora para o seu caso, para poder não ficar longo demais, senão eu vou dar aula de direito contratual aqui, fica muito longo. Digamos, o seu contrato. Qualquer cláusula leonina no rompimento dele pode ser argumentada, além da jurisprudência, baseado no fato da legislação atual da rescisão, e levar isso aí. Então, as normas do novo contrato, as normas da lei então vigente, poderá vir para proteger aquele que estiver sendo prejudicado, embora. Quero lhe dizer que não tem nenhum contrato hoje dizendo que tem essa cláusula leonina na hora do rompimento, porque eles não botam para não chamar atenção, e rompem e mandam você se virar. Então, você vai se virar Isso. fundamentado na lei que vai ser aprovada. Então, ela, sim, ela vai proteger, no caso concreto, os contratos então vigentes. E as Não companhias, posso aquelas menos. deixar de passar. Desculpa, pode falar, Cabral. Oh, desculpa. As companhias, né, principalmente as multinacionais, o que ela menos gosta é de correr risco. Então, a partir do momento que você tem uma lei, pode ter certeza que vai sair da seara comercial para a seara jurídica. Então, eles vão querer se adequar à lei. O doutor Marcelo colocou brilhantemente aí que se ele for deixar sem observar a lei, o rompimento vai ter que obedecer à lei. Então, essas companhias elas trabalham mitigando qualquer nível de risco. Então, já eu diria assim, doutor Marcelo, em um linguajar comercial, já é um efeito por osmose, né? Então, acho que isso aí é algo que vai dar preocupação, é latente, é importante a gente colocar aqui. As contribuições, eu quero deixar também aqui o que você colocou muito bem, vão ser acolhidas. Só que, assim, como eu coloquei toda a trilogia aqui, nós tivemos uma discussão muito endurecida com a indústria, né? E passamos o nosso projeto tal qual ele foi idealizado, porque no final da discussão eles queriam tirar um proveito, quando eu queria que a gente indenizasse a indústria. E vamos entender como é que essas contribuições a gente pode acolher, de forma a gente pode comportar nas esferas que o projeto seguiu, porque eu acho que o ponto de modificação mais próprio era na CDE. Aí eu não sei qual vai ser o comportamento do Senado, mas é necessário as contribuições que podem enriquecer o nosso projeto. Zé Carlos. Vou reiterar, não posso deixar de forma nenhuma de parabenizar por essa grande conquista. Nós tivemos particularmente aqui uma relação com a Tostines, e que depois que foi comprada pela Nestlé, a relação se azedou muito, uma relação de quase 50 anos que nós tivemos com a Tostines, e que se a gente tivesse essa legislação na época, eu não teria ido com uma mão lá atrás e outra na frente, como aconteceu, né? Então, quero parabenizar por esse projeto, por essa situação, por essa realidade, que é realmente de suma importância, já que a relação de distribuição é algo absolutamente consolidado nesse país de norte a sul. Parabéns a todos aí. Obrigado. Mestre Sandoval. Eu agradeço. Bom, primeiro deixa eu fazer uma brincadeirinha. Zé Carlos veio inspirado de Ushuaia, não sei que vinho que ele bebeu lá. Ele tá bonito agora aí, ó, tá arrumadinho, dando as valiosas ideias, como sempre, né? São sempre bem aproveitadas. Obrigado. Obrigado, espero que você tenha se divertido. Obrigado pela tua colaboração.
Bom, Obrigado. obrigado, Toninho, em primeiro lugar, por tudo que você que pleiteou e começou e botou isso aí no ombro, e vamos, e vamos. Obrigado, Damasceno, pela tua colaboração e os outros também que colaboraram muito. Obrigado, Zé Roberto, que colocou aí os deputados e senadores a favor do projeto. Obrigado a todos que participaram. Isso é uma conquista muito grande, muito boa para o nosso setor, dá um ar muito mais seguro na tratativa dos negócios, porque o que tem que ficar bom, todo mundo sabe que vai ficar bom. Quem é mal intencionado agora sabe que não tem mais chance. Então, parabéns a todos. Eu fico muito feliz com tudo isso e, sei lá, ótimo, que bom. E Boa eu, semana e bons negócios a todos. antes de você encerrar, Sandra, eu tenho alguns comunicados. Ah, É, bom. o doutor Fernando, ele puxou a questão da ST. Doutor Fernando, nós viemos ao longo dos programas a proporção em que o Estado de São Paulo vem retirando os produtos da substituição tributária, nós vem trazendo a normatização. Então, em cada slide, nós colocamos a norma pertinente, que pode ser averiguado no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Mas se quem quiser algum material, pode me pedir que eu remeto, não tenho. Eu tenho tudo isso colacionado. Lembrar vocês que a gente tem sempre falado também nesse canal que a gente adotou por causa da pandemia, né, Samuel? Que já está completando 6 anos de vida. Aliás, completou em abril 6 anos de, de, de atuação ininterrupta. É que nós comentamos sobre algumas obrigações imediatas para as empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional que todo ano tem até o dia 31 de janeiro do ano corrente para renovar a opção do regime para o próprio ano, em virtude da entrada em vigor em 2027 da CBS, esse prazo mudou e agora vão ser 2 vezes no ano a opção. Até o dia 30 de setembro, ele tem que optar por dois regimes. Se quer continuar no simples, ou se, e são dois regimes. Se vai continuar no simples, é uma coisa, ok. Qual o simples? Simples normal ou simples híbrido? Então tem que ter essas duas opções até o dia 30 de setembro. Em março, você tem que renovar a opção novamente, porque a renovação de setembro vale até o dia 30 de junho. Para valer até de 1º de julho a 31 de dezembro de 2027, você vai ter que optar em março de 2027. Então, alerta aí, porque pouca gente saiu do regulamento e está pouco divulgado. Outro detalhe, que nós já falamos também nesse espaço, é que os layouts das notas fiscais com o espaço para destaque do IBS e da CBS já está em vigor, mas passa a ser motivo de punição a partir do dia 3 de agosto próximo, porque completa os 90 dias da publicação dos regulamentos do IBS e da CBS. Então, o layout vai ter que ter espaço para o destaque do IBS e o destaque da CBS. E eu tomei conhecimento que, se por acaso não tiver o layout atualizado conforme as normas, a nota fiscal não conseguirá ser gerada. Então, isso é para chamar a atenção. E por último, eu quero dizer que nós estamos marcando o programa agora para o início, ou o fim deste mês de julho, ou início de agosto, estou esperando só a confirmação, com a participação de representante do Comitê Gestor do IBS. A doutora Liana, já negociei, já conversei com ela, ela é membro do Comitê Gestor do IBS e se prontificou a trazer materiais sobre a questão da interseção entre os pontos, a venda e o recebimento, as normas pertinentes, os caminhos que serão aplicados, e também sobre toda essa matéria
de interesse. Diz, não, eu sou atacadista, não me interessa o Simples Nacional. Interessa porque as empresas do Simples lhe fornecem, as empresas do Simples lhe compram. Então, tem um elo muito próximo, muito forte. Então, novamente, esse tema nós vamos trazer à tona no nosso próximo encontro, que ou será na segunda quinzena agora de julho ou na primeira semana de agosto. Estou esperando só que ela confirme a data. Então, nós teremos um grupo que vai trazer esse material, são de dentro do Comitê Gestor do IBS, ok? Alguma colocação mais? Se não, devolvo a palavra ao presidente para o encerramento. Bom, ok. Maravilha de reunião, né? Que coisa gostosa esse fórum, porque o que está trazendo de informações e troca de informações e coisas relevantes, muito bom. Parabéns a todos que participaram. Para quem está pertinho de São Paulo, Zé Carlos, nós vamos ter a semana que vem o almoço com empresários, você sabe, nós vamos fazer uma homenagem para um distribuidor e temos o nosso almoço. Muito obrigado a todos, obrigado, Damasceno, aí pelo teu esforço, sempre muito bem-vindo e sempre elucidativo. Obrigado a todos que participaram, o Zé Carlos, o Zé Roberto, o Torinho, enfim, todas as pessoas. Muito obrigado, uma boa semana e ainda dá tempo de fazer bons negócios. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sandoval, você não viu o Um abraço José a muito todos. calado, não? Porque o time dele não deve estar bom, né? Por isso, porque quando ele não fala nada, alguma coisa aconteceu. Eu ainda estou cultivando a semana da tristeza da Copa aqui, então. O Haaland está aqui triste, aqui, deixou todo mundo triste. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo. Mais triste foi a chuteira do Roberto Carlos. Aquele amarrar de chuteira foi mais triste do que esse aí, viu? Não, e pior que a gente, além de ver tudo isso, ainda viu ontem uma virada da Argentina fabulosa, né? Que coisa maravilhosa ontem. Tristemente fabulosa, viu? É por aí. Pois é, rapaz. É isso mesmo. Satisfação estar com todos, amigos. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Vou desligar. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.